A sétima dica para você melhorar o seu treino de ombro é fazer um leve ajuste numa elevação lateral. Ó. Quando a gente fala de elevação lateral, você pensa nisso, né? Ó, o braço subindo exatamente na lateral do corpo. Mas algumas pessoas, e pode ser você, sente um leve desconforto fazendo isso. Ou você pode construir o desconforto no decorrer do tempo. E aí não é legal, né? O simples fato de você tirar daqui, completamente a lateral, e colocar um pouco para frente, ó, você fica com o braço numa diagonal para frente. Aqui a gente tem a elevação do plano escapular. Mas isso é muito técnico, é chato. Então você pode falar elevação diagonal. O que você vai ganhar com isso? Primeiro, você vai fazer uma elevação lateral que vai te trazer mais conforto. E você também não vai machucar seu ombrício. E aí o Lala já fica feliz com isso. Mas tem outra coisa, o fato de você estar mais confortável faz com que você pegue mais carga, que você faça mais repetições, que o seu volume load cresça e com tudo isso você vai ficar com o ombro mais bonito. E já que agora ajustamos a elevação lateral, vamos a duas técnicas aqui na elevação lateral que são muito interessantes para você deixar esse ombro ainda mais da hora, viado. Eu já vou falar uma coisa, não é para exagerar no bagulho, né? E é para usar com inteligência, com sabedoria, porque senão você vai estar fazendo merda nas academias por aí e vai falar que eu que ensinei ainda. Então vamos lá, a elevação linda, bacana, bonita, certo? Vai chegar uma hora que você sabe já que precisa subir o braço até a altura do ombro. Aqui você tem elevação lateral elegante, bacana. Mas conforme você vai cansando, existe algo que acontece dentro do seu músculo chamado fadiga acumulada. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir chegar lá mais, porque você tá fadigado, viado. Então nesse momento, você pode lançar mão de uma coisa que a galera fala mal, mas é uma técnica bacana. Row. Então você dá uma balançadinha e aí você consegue impulsionar esse peso lá aonde você precisa chegar e aí você controla a volta. Eu utilizo o robo para subir e controla a volta, eu aproveito a fase excêntrica do movimento. Você vai tirar aqui algumas repetições, sei lá, umas 3, 4 só, para aumentar o volume load e com isso fica mais bonito. A segunda técnica, você vai estar aqui bonito e elegante, assim como o Lala, e vai chegar uma hora que você não vai conseguir subir mais, por quê? Fadiga acumulada. Você continua subindo até onde você consegue, ó. Isso a gente chama de repetições parciais. Então são duas técnicas muito bacanas para você colocar na elevação lateral e ficar com o ombro mais bonito. A terceira dica é aqui, ó, no desenvolvimento. Percebe que o banco ele tá reto? Isso para algumas pessoas vai gerar um grande desconforto para fazer o exercício. Consequentemente, você não vai performar bem no exercício. Eu vou baixar o banco, ó. Olha essa inclinação de banco. Vou te dizer que poderia deixar até mais baixo ainda. Percebe que tá quase um supino inclinado? O supino inclinado já trabalha mais o próprio ombro do que o peito. Imagina se você colocar ele um pouco mais alto, vai trabalhar o ombro pra caramba. Essa dica é muito relacionada a você colocar a inclinação do banco de uma maneira que fica confortável para você. Que aí pode ser aqui um pouco mais em pé, pode ser até um pouco mais baixo. E sabe o que vai acontecer com o seu conforto? Vai ficar muito grande. E aí eu tenho aqui um exercício super confortável para as minhas costas, para o meu ombro. Com isso, eu vou conseguir trabalhar com cargas maiores ou fazer mais repetições, volume load sobe, seu ombro vai agradecer bem. Obrigado, amigo. Você é um amigo. A quarta dica é esse exercício aqui, ó. E qual é a grande diferença dele para uma elevação frontal com halteres? Você tá com peso livre, o vetor dele tá para baixo, ou seja, na parte inicial do exercício não tem tensão na musculatura, então você perde exatamente aquele ângulo de trabalho muscular. Quando eu venho para um cabo, eu fico de costas para ele, o vetor de força é o próprio cabo. 2, como ele tá puxando para trás, na parte inicial aqui do movimento, olha como que a musculatura já tá tensionada. Então eu tenho trabalho em todo o arco de movimento. Isso aqui é para compor um treino melhor. Você consegue ter uma elevação frontal com halteres e tendo um grande torque na hora que esse peso tá lá em cima, e você consegue compor um outro exercício com um bom torque embaixo. Eles se complementam. Eu tô te falando de uma estratégia inteligente para você utilizar cada exercício de acordo com a sua peculiaridade para te trazer mais resultado. É exatamente isso que eu faço em toda a periodização do Muscle. É por isso que os nossos alunos têm 1 ano de resultados em apenas 2 meses. E sem contar que a gente entrega um suporte no WhatsApp de personagens nutricionistas e fisioterapeutas. O link está aqui embaixo para você conhecer e se tornar mais um aluno nosso. Se você observar essa terceira dica,
ela é muito semelhante a nível de vetor de força. Então, se a gente faz uma análise vetorial, você vai ver que se eu tô com peso livre, conforme eu vou subindo ele, a alavanca vai crescendo, o exercício vai ficando mais difícil. Conforme eu vou descendo, vai ficando mais fácil. Quando eu coloco o cabo da polia na altura da minha mão, quando o meu braço tá aqui embaixo, como o vetor é o próprio cabo, nesse momento, caraca, o braço de alavanca tá muito grande, o esforço muscular muito grande. Conforme eu vou subindo, ele alivia. Mas tem uma coisa, né? Você tem que estar afastado da polia. O movimento inicial, percebe que o peso já tá no alto. Eu tô na fase inicial do movimento, o peso já tá no alto, já tá provocando tensão. Se eu fico aqui e encosta, porra, aí, exatamente, jogou fora o ponto alto do exercício. E aqui eu tenho um exercício comparada elevação lateral com halteres, uma elevação lateral também, porém, ela me traz um grande torque de trabalho muscular no ponto exato que a outra elevação lateral não traz. A gente tem a complementariedade de dois exercícios que parecem ser o mesmo, mas se a gente faz uma análise vetorial, são completamente diferentes. A dica número 2 poderia ser simplesmente isso aqui, ó. Treinar o seu posterior de ombro, mas não é, tem mais coisa. O fato de você treinar o seu posterior de ombro faz com que você tenha uma percepção de praticamente dobrar o volume do seu ombro. Se você quer um ombro grande, redondo, é fundamental uma boa atenção para a parte posterior do ombro. Mas a dica aqui é mais técnica a respeito do exercício. Muitas pessoas fazem ele exatamente aqui, ó. Então percebe que eu tô praticamente na mesma linha do cabo. E quando eu levo o movimento até o final, olha só como que o cabo encosta no meu peitoral. Eu tenho praticamente aqui um vetor zero de força, porque o cabo está praticamente na linha das minhas articulações. Ou seja, a musculatura faz pouco esforço nesse momento. A dica que eu vou te dar, dá um passo para trás, você vai ter o seu braço aqui estendido e aí você vai estar com um ângulo de 90 graus do cabo e da sua mão, nessa posição. Então você vai ter uma alavanca máxima no começo do exercício e quando você chegar no final, olha como que o cabo ele está longe do meu corpo. E isso me proporciona ainda um grande torque de trabalho na articulação, consequentemente esforço muscular no final do exercício. Faz uma diferença brutal. E aí você vai perceber que a gente está usando física para tornar o seu treino de musculação melhor e mais intenso. A dica número 1 da lista, ela vem com um bônus. E o bônus é você se posicionar de uma forma melhor aqui. Muitas pessoas fazem assim, né, ó. Percebe a inclinação do corpo? E quando você faz isso, você tira, na verdade, o vetor do trabalho da musculatura que a gente quer. A proposta é você ficar com o corpo mais ereto possível. Você vai perceber que eu basicamente apoio só o abdômen no banco. Eu não apoio o peitoral aqui, ó. Percebe o meu corpo como muda? E aí muda o vetor do exercício, vai mudar a musculatura que a gente está enfatizando nele. Mas essa é só uma dica plus. O que eu quero te trazer é uma das coisas que a gente ensina na metodologia NoReps, que é você colocar uma leve pausa nos dois extremos do exercício. A gente tem aqui a contração concêntrica e a excêntrica. Concêntrica e excêntrica. O que eu quero é uma leve pausa entre elas. Concêntrica, pausa. Excêntrica, pausa. Percebe que a pausa ela é rápida, é só para se fazer presente. E isso vai fazer com que o exercício fique muito mais intenso. Arizito, dá um close ali no peso, ó, só pra galera ver que ele não encosta. Ó. Eu coloco uma pausa, não encosto ele e vou de novo. E aí é impressionante como o exercício se torna muito mais intenso. A intensidade da musculatura sobe e não necessariamente você precisa aumentar peso para isso. Então a gente tem mais trabalho muscular e menos exigência articular. Isso é NoReps, mano. E existem outras estratégias dentro da NoReps que, inclusive, o Chevy experimentou nesse vídeo aqui, ó. Que a gente tem um treino de ombro com o Chevy 2K. Clica aí, mano. Esse dia foi brabo.